Vamos falar sobre identidade. Vamos falar sobre identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Ao compreender que sou filho de Deus, reconheço que a minha verdadeira origem está nele. Fui gerado primeiro no espírito, depois recebi uma alma e, por último, um corpo físico para habitar nesse mundo. Assim, a minha prioridade deve ser o espírito, pois é nele que a vida de Deus habita. E o meu homem interior precisa ser continuamente aprimorado, fortalecido e amadurecido, para que a alma e o corpo se alinhem à vontade do Pai. Você foi ensinado que você é corpo, alma e espírito. Só que você é espírito, alma e corpo. A gente vai começar lendo com 1 Tessalonicense. 1 Tessalonicense 5:23. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui você entende que você primeiro é espírito, depois alma, depois corpo. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Primeiro você é espírito, depois alma, depois corpo. E dentro dessa conexão, você precisa entender a tua origem, tá? Vamos abrir agora. Kailane ainda está disponível. Yara está disponível. Quem aqui está disponível da aula aqui? Aí eu já separo aqui uns versículos para você ler. Kailane, abre aí então já em Gênesis, Gênesis 2:7. Aí a nossa Jamile vai abrir em João 3:6. Amém? Isabela também vai abrir em Hebreus 4:12. Tá bom? Vamos lá. Kailane, abre em Gênesis. Oh, glória a Jesus. Gênesis En- 2:7. Pode ler. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso aí. Aí, 2:7. E primeiro ele forma. Formar. Formou o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o sopro da vida. Esse sopro aqui é o espírito, tá? É o Zoe. Essa vida aqui é Zoe. Vida da alma. Aleluia. E o homem se tornou uma alma vivente. A alma, ela foi criada de duas uniões, do corpo, que foi a formação do pó da terra, do espírito, que saiu da boca de Deus. O corpo com o espírito formou a alma. Amém? Quem entendeu isso aqui, gente? Tá bom? Pode ver que ele não diz assim, formou o homem, soprou a alma. Não foi isso que está escrito. Formou o homem do pó da terra. Soprou o espírito da vida, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque o homem aqui foi feito em plenitude. Aqui ele não tinha.
o pecado. Então ele estava com o Espírito Santo. Quem tá entendendo isso aqui, cara? Pelo amor de Deus. Adão, ele estava em plenitude. Adão, ele não tinha Amém. pecado, tá? Aleluia. Então, o Espírito que estava em Adão, quando ele recebeu, era o Espírito Santo, quer dizer, sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum, tá? Entenda isso, tá? E depois disso, da união do corpo, que é o pó da terra, com o Espírito, formou a alma vivente. Você não é corpo primeiro e você não é alma primeiro, você é espírito, porque você veio de Deus. Se Deus formasse o barro e não soprasse o espírito que já estava dentro dele, não teria homem e alma vivente, sim ou não? Então, primeiro você é espiritual, tá bom? Entenda isso. A tua origem é espiritual, tá? Agora vamos lá para João 3,6. João três Ó, seis. glória. Tá me ouvindo? Amém? Tá ouvindo? Tô. João 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, o próprio Jesus ele ensina isso para quem? Para Nicodemos. Uma coisa é você nascer da carne, outra coisa é você nascer do espírito. Mas, Mila, por que Jesus está explicando isso para Nicodemos se Nicodemos já estava vivo, já tinha um espírito, bababá, e etc. Preste atenção, meu povo. Depois do pecado, o que que morreu? Morreu o espírito do homem. Vamos lá em Gênesis rapidinho aqui, rapidinho, para me te explicar qual foi a morte. Vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis no 2 mesmo, gente. 2, que o povo pula essa parte aqui, vamos no 2. No 2 mesmo, vamos lá. Vamos no 2 do 15, 16 e 17. Amém? 2, 15, 16 e 17. Quem achou, diga amém. Gênesis 2. Vamos ler 15, 16 e 17. Amém? Que diz assim, ó. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O homem tinha duas obrigações dentro do jardim. Era cultivar o jardim e guardar o jardim, tá? Duas obrigações. Ele tinha que cuidar do jardim e guardar o jardim. Fazer com esses dedos assim, não. Tinha que cuidar do jardim e guardar o jardim, melhor. É, o Senhor tomou o homem, botou no jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: foi uma ordem. O Senhor Deus ordenou a quem? O homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. Aleluia. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Certamente morrerás. Certamente morrerás, beleza? Aí vem a parte que Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma juntura adequada para ele. E da terra do Senhor formou todo animal, babá. Aí você vai lá para a Gênesis 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 3, versículo 1, que diz assim: ora, a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito.
E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: não comerás de toda árvore do jardim. 2. E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Presta atenção, coloca aí na tua Bíblia, sublinha aí. Quando eu chegar no reino dos céus, eu vou perguntar para Eva esse mistério aqui. Por quê? Deus não diz isso. Que isso, meu? Deus não está dizendo você não pode comer nem tocar. Ele não diz isso. Ele diz assim: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu queria saber da onde que Eva tirou esse não poderás comer nem tocar. Eu não, foi se, eu não sei se foi Adão que disse para Eva, tá? Mas a Eva já estava ali já assombrada. Não pode tocar, não pode comer, porque a gente vai morrer. Aí o texto diz assim: para que não morrer, para que você não venha morrer, tá? 4. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Serpente é astuta, sutil, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vos sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore para se desejar, para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. Cozeram folha de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. E o Senhor Deus chamou Adão e disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: Quem te contou que estás nu? Se eu fosse pregar essa palavra, eu só pregaria nessa parte. Quem te contou que estás nu? Isso aqui é muito forte. É Deus dizendo: Eu te criei, eu te dei delegação, eu te ensinei coisas e nunca te disse que você estava nu. É mole? Olha a pergunta de Deus: quem te contou que tu estás nu? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. E ele disse: Quem te contou que tu estás nu? Quem te contou? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? O próprio Deus, ele diz que ordenou para não comer. Ele não diz assim: Eu não ordenei que você não era nem para tocar. Abençoado. Não, ele diz: Não comeis. Não come. E o homem disse: A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse: Aqui ele está dizendo, me deu da árvore, né? Não disse do fruto. E o Senhor disse à mulher: O que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo, e sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Tá vendo que a serpente não falou com Deus, tá? Deus, ele não pergunta nada à serpente. Ele já decreta coisas para ela. Porque tu fizeste isto, tu és amaldiçoado. Ele não pergunta à serpente. Por isso que muita gente diz que a serpente não falava, que muita gente diz que a serpente não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Eu não posso afirmar nada disso, que a Bíblia não diz nada disso. Só que a Bíblia diz que eles morreriam. E eles morreram aonde? No espírito, na natureza, na origem espiritual. Vamos lá.
Porque o Senhor fala que é o nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. É Jesus dizendo, Nicodemos, vocês são carnais, vocês precisam do espírito dentro de vocês. Agora vamos lá em Hebreus 4:12. Quem vai ler Hebreus 4:12? Hebreus é antes de Tiago, vai de trás para frente aí. Eu, Ô, Glória. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia. Então, não há criatura encoberta. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão, ó, na divisão da alma e do espírito. Prova o corpo físico. O que é o corpo físico? Juntas e medulas. Prova a mente, discerne pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Então você precisa entender que essa palavra aqui, ela vai visitar tudo dentro de você, todo o teu ser, todo o teu espírito, alma e corpo. Ela vai visitar tudo que tem dentro de você, junta medula, cartilagem, pensamento, intenção do coração, tudo. Essa palavra ela visita. Agora vamos lá em Efésios 1. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Gravaço que ele se andúria. Mas quem que vai ler? Mais alguém vai ler Efésios? Alguém vai ler Efésios? Não? Qual o versículo, amigo? Efésios 1, do 3 ao 6. Efésios capítulo 1, do 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua benevolência, da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Coisa linda. Amém? É isso aí. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Frisa aí na tua Bíblia, igual eu tô fazendo aqui, ó, nessa daqui, ó, que a outra rabiscada já foi. Ó, ele já te abençoou. Ele não vai te abençoar. Calma aí, cara. Vou te dar mais um para tu ler, calma. Ele te abençoa, ele não vai te abençoar. Todo aquele que é filho de Deus já está com pão. Você vai sair dessa aula com fé nisso. Amém, igreja? Vai sair dessa aula com fé nisso. Eu tenho pão. Amém. Amém. Eu estou sentado na mesa dos filhos. Com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos são o quê? Espirituais. Nos lugares celestiais em Cristo, conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que devemos ser santos e sem culpa diante dele, hein?
amou e nos predestinou para filhos de Jesus Cristo, através da adoção de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a multiforma, as muitas vontades da tua graça, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis em si no amado. Esse amado aqui é Jesus, em quem temos a rendição pelo sangue, perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Já estou até lendo 7. Amém? Então, o Senhor, Amém. quando você é filho dele, você já tem um pão, que é a palavra. A palavra é tua herança. E por isso que crente, a maior guerra do adversário é para você parar de fazer duas coisas. Me fala, pergunta aí qual é as coisas. Pergunta, pergunta. Deve Duas ser Jess. coisas. Sabe qual é essas coisas? Quais, Mila? Paz. Essas coisas são a oração e o estudo da palavra. Por quê? Porque sem comunicação com Deus, você não tem direção, sem oração. E também não entende a palavra. Todas as vezes que você vai estudar a palavra de Deus, você precisa orar antes. Então, a maior guerra do adversário é que você não tenha uma vida de oração e, consequentemente, você não entenda a sua herança. Porque esse é o pão que te alimenta. A palavra é o pão que alimenta o Filho de Deus, que é Jesus. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra. E a maior guerra do adversário é que você não ore e não estude a palavra. E por isso que você precisa estar ativo, aleluia, orando e estudando a palavra de Deus, porque aqui está a tua herança. Tudo que você precisa, necessita, está na palavra de Deus. Yara, lê aí para nós, e a gente fecha essa aula, Mateus 6,6. Mateus 6,6 está vivão no meu coração. A menina te passou. Mateus 6,6, Yara. Tá me ouvindo? Sim. Mateus 6,6. Mas Isso. quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Ô, Glória. Ó, eu sei que muitos de vocês ouviram assim. Quando tu orares, muitos ouviram assim. Quando tu orares, entra no teu quarto, ora o teu Deus. Não, é o teu pai. Olha que coisa linda. O teu pai que te vê no secreto, ele vai te ver lá no secreto e vai te recompensar em público. A oração, uma vida de oração é para quem é filho de Deus. Uma vida de oração não é opcional. Uma vida de oração é uma necessidade. Mais do que a água que você bebe, mais do que o oxigênio, você precisa orar. Naracion vai assim. Você precisa orar e ler a palavra, meditando nela. Não é só ler como se fosse um jornal, um gibi. Você precisa meditar e estudar essa palavra. Porque o teu pai que te vê no secreto, ele vai te recompensar em público. Ore ao teu pai. A partir de hoje, faça esse exercício. Quando você dobrar o teu joelho ou o que seja, é sobre dobrar o coração, sobre dobrar o coração, você vai dizer: Pai, estou aqui como sua filha, como teu filho. Pai,
me ajuda, me sustenta. Ô, glória! Entende isso? Quem está entendendo isso daqui, diga amém. E eu tenho certeza que teu Amém. pai que te vê no secreto, ele te recompensará no público. Amém? Gente, a nossa aula vai terminar aqui. Próxima aula a gente vai falar como filho de Deus, como devo andar. Se eu sou filho de Deus, eu devo andar de um jeito. Então, a próxima aula vamos falar sobre isso. Quem foi alcançado por essa palavra, por esse ensino? Quem foi alcançado por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, É Se Deus. minha. você é filho de Deus e aceita essa paternidade e essa identidade, diga glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Amém. Vamos aqui terminar orando. Terra. Alguém quer se prontificar a orar? Eu. Então ore aí. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, Pai bendito. Deus, queremos te agradecer por esses momentos na tua presença. Senhor, muito obrigada, porque nós somos filhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua paternidade nos alcançou. Senhor, que possamos sair dessas aulas edificadas, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, e o Pai celestial, um Pai que cuida, um Pai que zela. Senhor, muito obrigada pelos seus feitos. Muito obrigada pelas tuas maravilhas. Senhor, muito obrigada porque até aqui o findar dessa aula o Senhor sustentou. Senhor, continua capacitando a nossa líder, a nossa professora, para que possa nos guiar, nos instruir dentro da tua palavra. Senhor, que cada vez mais viemos nos diminuir para que o Senhor venha crescer. Senhor, colocamos a Graças a tarde nas tuas mãos e a noite, porque sabemos que o Senhor já está no controle. Senhor, fica Aleluia. conosco, é o que nós te pedimos. Aleluia. Aleluia, Senhor, muito obrigada, porque em todo tempo o Senhor é bom. Senhor, que viemos guardar esta aula em nossos corações e que a chama não venha se apagar, porque sabemos que o nosso destino final ainda é os céus. Senhor, fica conosco uma vez mais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe sua vida, sua casa, Amém. sua família, tua saúde, porque tu é dele. Tu és filha dele, tu é filho dele, e ele é o Aleluia. teu pai, ele guarda, ele cuida, ele zela. Creia nisso e confia nisso. Amém? Beijo a todos. Tchau, tchau. Até mais. Meus alunos, Deus abençoe a vida de vocês. Ih, Jesus. Esqueci. Todos saíram? Amém. Esqueci como finalizar aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí.